Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 9, a lição que tem como título O Ministério de Pastor. Estamos estudando a revista CPAD, o segundo trimestre do ano 2021, essa revista que vem falando sobre dons espirituais e ministeriais. Estamos agora falando dos dons ministeriais e vamos falar deste ministério de pastor, um tema que a gente já conhece, é um tema que a gente vive na prática. Ninguém tem dúvidas de que o pastor é para os dias de hoje, diferente do que a gente fala ali do ministério de profeta, o ministério de apóstolo, que acaba tendo um pouco de polêmica, né? Com relação ao ministério de pastor, não existe polêmica com relação a isso. É um tema, pode-se dizer, bem tranquilo, um tema que a gente tem um grande conhecimento, principalmente os professores da EBD, e os crentes, de forma geral, também têm um conhecimento muito profundo sobre o ministério de pastor, porque a gente vive isso na prática, toda igreja tem um pastor e precisa de um pastor. Então a gente vai estudar este tema, tá? Que é um tema importante, tá? Tanto para quem é pastor, porque a gente vai falar aqui das qualidades do pastor, como que o pastor se comporta, como que deve agir o pastor. Isso aqui é essa aula ela vai servir muito para quem é pastor, mas ela vai servir também para quem congrega, né, quem é crente, tá, para entender o que é, né, como que deve agir um pastor, tá, e como que a ovelha também deve tratar o pastor. Então a gente tem os dois lados aqui. E também para quem quer, né, seguir o ministério de pastor, quem almeja ser pastor. Então a gente vai falar para todo mundo aqui, tá? Uma lição que não serve somente para pastor, mas serve para todos. Vale ressaltar, tá, que este tema é um tema que a gente vai seguir, né, vai seguir a revista, tá? A gente vai seguir a sequência da revista, que por sinal é muito boa, tá? Só que nós vamos nos aprofundar cada vez mais aí, tá, dentro dos tópicos. Só lembrando os irmãos que semana passada eu não gravei o vídeo de destaque, tá? Eu peço perdão aos irmãos que acompanham o EBD em Foco e, né, tem interesse em assistir o nosso conteúdo completo, mas é porque eu fiz uma pequena cirurgia, né? Eu tirei aquele dente do siso e não estava muito bem, não estava podendo falar muito, foi um negócio meio sofrido, está sendo ainda, não estou 100%, tá? Mas pela graça de Deus eu estou aqui para gravar esse vídeo. Então, peço perdão aos irmãos aí se eu falhar em alguma coisa com relação à minha voz aqui. Acho que não, acho que está tranquilo, tá? Eu levantei agora de manhã cedo, na terça-feira de manhã cedo, tá? Não tive febre um pouco à noite, mas não foi muito forte. Mas tá bem, graças a Deus eu estou bem, tá? E eu acredito que vai dar para gravar aqui até o final, tudo tranquilo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso conteúdo do site, tá? Eu vou resumir aqui, você já conhece o nosso site, ebdenfoco.com. Se não conhece, acessa lá, conteúdo mais completo, aula em vídeo, áudio, PDF, tá? Vídeo de destaque, vídeo de dicas. Então você vai encontrar tudo isso lá. Tá? Além disso, nós temos o conteúdo premium, que são os slides em PowerPoint, o curso baseado no tema da revista e os estudos e sermões em PDF. Então a gente tem esse conteúdo tudo disponível também no site ebdenfoco.com, tá? Então, vamos lá. Aqui é o nosso WhatsApp, né? Se você quer receber o nosso subsídio aí, 94 98409 2869, tá? Só mandar uma mensagem com o seu nome e sobrenome, que a gente coloca aí você no grupo e envia o conteúdo para você. Então, vamos para o nosso textuário, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11, Jesus falando aqui que ele é o bom pastor, né? Vamos lá, a gente vai falar disso lá na frente, tá? A gente está lendo aqui, mas lá na frente a gente volta e explica esses versículos. Verdade prática: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Tá? Então a ideia é essa, que Jesus seja um modelo de pastor, né, para os pastores aqui das igrejas, e a ideia é que esses pastores conduzam os crentes até o Supremo Pastor. A leitura bíblica em classe se encontra em João 10, 11 e 14, Tito 1, de 7 a 11, Pedro 5, de 2 a 4. Eu recomendo, a gente vai avançar aqui a leitura para ganhar tempo no vídeo, mas essa leitura ela é feita durante o vídeo, tá? Durante a aula a gente volta para ela, explica direitinho. Eu recomendo você também dar uma lida de forma detalhada em todo o contexto. Vamos para a nossa introdução. A introdução diz assim:
Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração, o constante desafio de dedicar a oração, pregação do ensino da palavra de Deus. Então, tudo isso aqui envolve o ministério de pastor. Então, ser pastor não é só você ser consagrado. Aqui eu estou só na introdução, a gente vai entrar em detalhes aqui daqui a pouco. Então, muita gente acha que ser pastor é ser consagrado, aí para a convenção, aí lá na frente, ora por ele, coloca o nome dele lá no papel, lá, pronto, você é pastor agora. Então, muita gente fica aí. Vai lá, pronto, fui consagrado, sou pastor, e sai por aí batendo no peito, dizendo que é pastor como se isso fosse alguma coisa. E eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia, tá, de ter pastor só de nome. Tá? A pessoa foi consagrada a pastor. Para mim, ser pastor é um ministério. Tá? Pastorado é um ministério. Tem que ter consagração? Sim, tem que ter consagração. O negócio não pode ser bagunçado. Então, ele vai ser consagrado. Mas a partir do momento que ele é consagrado, ele assume uma responsabilidade prática que vai seguir ele pela vida inteira enquanto ele for pastor. Se ele parar de realizar aquelas atividades, do meu ponto de vista, ele até deixa de ser pastor. Ele deu uma pausa no ministério de pastor. Entendeu? Mas não é para a vida inteira o ministério? Pode ser que sim, em termos humanos, tá? Em termos humanos, ele pode ser reconhecido como pastor pela vida inteira. Mas dentro do reino de Deus, ele pode falar assim, o meu filho ali, ele exerceu o ministério de pastor por, sei lá, 10 anos, e agora ele deu uma pausa, tá? Fazendo outras coisas, quem sabe depois ele volta. Mas eu penso que do ponto de vista divino é mais ou menos assim. Porque o pastor ele tem que assumir essas responsabilidades. Tá? São muitas atividades, são muitas tarefas, por isso que fala aqui que é uma tarefa árdua. Tá? O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. O pastor ele cansa, o pastor ele se estressa, o pastor ele precisa de apoio, ele precisa de conversar, tá? Ele precisa de ajuda, né? Seja ajuda psicológica e de várias formas. Então ser pastor na prática mesmo não é fácil. Tá? Não é só ter o nome lá no livro lá que foi consagrado, não. Tá? Ser pastor é uma tarefa desafiadora. Somente pela graça de Deus e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Então a responsabilidade é muito grande e só Deus para capacitar aí o pastor para que ele possa realmente exercer esse ministério com excelência. Tá? Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Então precisa de um líder. A igreja precisa de um líder. E este líder é o pastor. Tá? Ele é um pastor que ele vai liderar de forma, né, que ele vai ensinar a outros liderarem também. Ele vai formar líderes. Aí isso ele faz sendo um líder servidor. Tá? Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Então, a gente vai falar de forma bem detalhada agora sobre o ministério de pastor. Tá? Foi só a introdução aqui. Tópico 1. Jesus, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo. Tá? 1.1. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então aqui o escritor aos Hebreus, falando de Cristo, exaltando a Cristo, ele vai falar muito de sangue, de concerto, mas ele vai dizer aqui que trouxe dos mortos o quê? O nosso grande pastor das ovelhas. Então essa expressão refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus, né, como pastor no Novo Testamento. Então ele é o nosso grande pastor, o nosso modelo de pastor. Algumas igrejas levam isso tão a sério que elas nem sequer consagram pessoas ali na igreja a pastor, tá? Porque segundo eles só existe um pastor que é Jesus. Eu não sou radical a esse ponto, eu acho que isso não tem necessidade de pensar dessa forma. Tá? Jesus ele é o nosso pastor, mas isso não impede que nós tenhamos pastores aqui na terra. Mas ele é o nosso supremo pastor, o nosso grande pastor. A gente tem que entender isso. Ele é o nosso modelo para tudo na nossa vida. Tá? Marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Tá? Isso aqui é bem interessante. Jesus ele deixou esse exemplo de humildade, principalmente ali quando ele deixa
né, a sua glória, encarna como um ser humano e vive entre nós como uma pessoa simples. Então aqui a gente já observa, a Bíblia mostra, né, para nós, né, um modelo de pastor que começa com humildade. Tá? Ele foi chamado de grande em seu nascimento. Lucas 1,32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, este grande pastor, tá? Esse grande, ele se humilhou, ele viveu, né, como uma pessoa simples, ele mostrou o que é servir. Então, quem quiser ser grande tem que seguir o exemplo de Jesus. É claro, não vai ser grande no mesmo jeito que Jesus foi, tá? É diferente, mas ele deixou o exemplo a ser seguido. Então, esse é o nosso supremo pastor. O adjetivo grande enfatiza também o quanto o Nazareno é incomparável, né, mediador da nova aliança de Deus, né, e com os homens. Então isso aí a gente sabe que ele é o nosso único mediador. Tá? A gente depende de Cristo para alcançar a misericórdia de Deus aí. Tá? No caso, foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós, foi ele que pagou o preço dos pecados, tá? E ele é o mediador, ele que vai nos ligar de volta, né, ao nosso Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Tá? Ele é o Deus encarnado, tá? O próprio Jesus é o Deus encarnado, então ele vai servir de mediador. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Então isso aí a gente tem que tomar como modelo, como exemplo, como que eu sigo um exemplo de um verdadeiro pastor? Olhe para Cristo. Tá? Quem quiser seguir o modelo de um pastor, né, um modelo pastoral de excelência, olhe para Jesus Cristo. Tá? Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão, do pecado. Ele é Deus. Então a gente observa aqui esse aspecto divino de Cristo, o aspecto dele ser, né, dele ter morrido por nós, ter ressuscitado, ter nos libertado do pecado. Mas a gente tem que olhar também, né, o dia a dia, o cotidiano de Cristo, que ele viveu ali no dia a dia, né, e seguir o seu exemplo. Tá? Seguir o seu exemplo porque ele se entregou de forma completa para cuidar das ovelhas. 1.2. O pastor conhece as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10 é muito bom para você entender. Tá? A gente vai falar aqui, citar alguns versículos de João capítulo 10, mas seria interessante você ler todo o capítulo, né? Então, o adjetivo bom aí identifica Jesus como pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Então ele é um pastor que realmente está protegendo as ovelhas, está cuidando das ovelhas. O seu cajado não é para bater nas ovelhas, o seu cajado é para proteger as ovelhas, proteger das cobras, quem sabe puxar de um buraco. Então ali o bom pastor, ele realmente cuida e protege das ovelhas. Jesus usa essa figura de linguagem, tá? Ele vai comparando aí, ele vai se comparando com um pastor de ovelhas. Então, um bom pastor das ovelhas, ele vai cuidar das ovelhas. Então, Jesus está usando aí, né, a figura de linguagem, está se comparando com um pastor de ovelhas, e as ovelhas são, no caso, somos nós, tá? São os seus filhos, tá? Aqueles que creem nele como único e suficiente Salvador. Então, quando ele fala que ele é o bom pastor, tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e suas ovelhas. Então, o bom pastor de ovelhas daquela época era um pastor que tinha intimidade com suas ovelhas, que pegava no colo, que conversava com elas, que, né, por mais que elas, no caso, as ovelhas mesmo, tá? Eu estou falando de ovelha, o animal. Tá? Às vezes o pastor que cuidava dessas ovelhas, ele tinha uma intimidade, apesar de ser um animal, mas ele tinha uma intimidade com essas ovelhas. Tá? E Jesus ainda diz assim, ó, né, o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Isso aqui é muito interessante. Ele não vai ouvir outra, ela não vai seguir outra voz. Ela segue a voz do pastor, aquele pastor que está diariamente, que está lá cuidando das ovelhas, que está lá, né, dando alimento, que está livrando do lobo. Então este pastor, ele é conhecido das ovelhas. Se chegasse outro estranho, a ovelha não seguia. Ela segue aquele pastor que cuida com frequência dela. Então o pastor, tá, ele tem que ser conhecido de suas ovelhas. E Jesus disse isso.
O bondoso pastor, né, o bondoso Salvador, conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Então, aqui ó, no versículo 5, capítulo 10, versículo 5, fala assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, o bom pastor, ele toma conta da ovelha, de tal forma que a ovelha conhece ele. Jesus se coloca como o bom pastor. Então, ele se coloca aqui como aquele, né, que que cuida de nós e que, no caso, o crente verdadeiro não vai se desviar nem para um lado nem para o outro, porque ele vai ouvir a voz de Cristo, a voz do seu mestre. Então aqui a gente está falando ainda de Jesus como nosso pastor, tá? E que, no caso, nós vamos seguir a ele, ouvir a sua voz e seguir, né, o que Jesus está falando. Então, assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, tá? João 10:15. Então, mais uma vez aqui a gente tem aí uma característica de um verdadeiro pastor, tá? No caso, Jesus, ele deu a vida, tá? Ele morreu pelas ovelhas, tá? Ele morreu por nós, ele morreu para nos salvar. Então, a gente tem o quê? Um pastor que tem intimidade com as suas ovelhas, que faz tudo pelas suas ovelhas, que viveu e morreu pelas suas ovelhas. Então aqui a gente tem o bom pastor, o pastor que realmente cuida das ovelhas, que é o pastor supremo, que é Jesus Cristo. Tá? Mas explorando um pouco mais profundamente isso aí, né, o pastor dá vida pelas ovelhas. Então uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril, né? Os israelitas, eles trabalhavam, eles eram pastores de ovelhas por natureza, tá? Os pastores cuidavam das ovelhas e para delas obterem lucro diário, tá? Este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão: o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, aqui, o escritor da revista colocou um texto que eu, particularmente, tá, não concordo muito. Eu coloco no slide, porque eu faço o slide baseado na revista, tá, que ele falou assim, ó: aqui, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Eu não sei se esse realmente é o contexto que Jesus está usando, tá? Porque assim, as pessoas lá, os pastores de ovelhas lá de Israel, eles realmente usavam a ovelha para tirar o seu próprio sustento, tá? Mas Jesus não está falando nesse sentido. Eu não vejo Jesus criticando ou fazendo um contraste de que, enquanto eles exploram as ovelhas para tirar o seu sustento, eu cuido das ovelhas. Não, não. Eu vejo assim, Jesus está se comparando com o bom pastor de ovelhas, tá? Imagina um pastor de ovelhas lá do antigo Israel. Imagina lá, aquele pastor de ovelha que cuida da ovelha, que protege, que cura, que carrega no colo. Aquele pastor é o bom pastor de ovelha. Agora imagina um outro pastor de ovelha que não faz isso lá no antigo Israel. Imagina lá no antigo Israel, um pastor que bate nas ovelhas, que maltrata. Hoje no Brasil a gente tem a criação de gado, né? Então a gente observa que tem pessoas que mexem com gado, que cuida do gado, que dá alimento certinho, que, né, coloca uma água limpa para o gado beber, que tem... Claro que no final das contas o objetivo é tirar uma renda daquele gado, mas tem pessoas que cuidam bem e tem pessoas que cuidam mal, tem pessoas que batem no gado, que maltratam o gado. Então, Jesus está falando aqui dessa pessoa que cuida bem, comparando-se com aquele que cuida bem, em contraste com aquele que cuida mal. Se Jesus estivesse no Brasil, nos dias de hoje, ele ia usar talvez a figura de linguagem do vaqueiro. Eu sou o bom vaqueiro, tá? Ele está usando uma figura de linguagem para ilustrar o seu comportamento, mostrando que o seu comportamento como salvador, como exemplo para todos nós, tá, deve ser seguido e tal. É por isso que ele usa a figura do pastor, mas de acordo com o contexto de Israel. Tá? Se fosse no Brasil nos dias de hoje, talvez ele usaria a figura do vaqueiro, mas ele está mostrando justamente o cuidado que ele tem para com aqueles que ele cuida, realmente, que estão sob a sua responsabilidade, melhor dizendo.
o cuidado de Jesus para com aqueles que estão sob sua responsabilidade, que somos nós. Nós estamos na responsabilidade de Cristo, nós cremos nele como Salvador, somos seus filhos. Então, Jesus está falando nesse sentido, né? E ele dá a vida pelas ovelhas, ele cuida tanto daquelas ovelhas que ele dá a vida por elas. Eu não sei se eu deixei mais confuso, mas eu peço perdão, enfim, estou tentando só explicar aqui a questão da figura de linguagem, como que funciona a figura de linguagem, e o que Jesus está querendo passar com essa história, com essa ilustração. Então, os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor. Olha só o objetivo. Quando Jesus começa a falar que é o bom pastor e tudo mais, ele tá falando dele como pastor, o que é que ele faz, como ele cuida de nós, e está deixando o exemplo para que os pastores que vêm depois dele, né, no caso os pastores que assumiram na igreja primitiva e os pastores de hoje, possam fazer e possam seguir esse exemplo. Tá? Então, nele não há jamais exploração alguma do rebanho, e isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor. 1 Pedro 5, 2-4 diz assim, ó, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, nem de ânimo pronto, nem como tendo mais de ânimo pronto, tá? Corrigindo, mais de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então aqui Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele começa a mostrar, deixar bem claro que nós temos que, os pastores de hoje têm que imitar o sumo pastor, tá? Tem que cuidar do rebanho, tá? De forma voluntária, não é por ganância, não é para ganhar dinheiro, tá? Mas é de ânimo pronto, é com alegria, domínio sobre as coisas, enfim, servindo de exemplo ao rebanho. Então, Jesus foi o nosso exemplo para todas as coisas, e o pastor da igreja tem que ser exemplo também para os fiéis. Está aqui, ó, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, o pastor de hoje ele tem que servir de exemplo, ele tem que ter uma vida íntegra, ele tem que ser um bom pastor também. Então, a gente encerra essa primeira parte, vamos agora para o tópico 2. As características do verdadeiro pastor. Então nós falamos do pastor ali, como Jesus sendo o bom pastor. Agora vamos entrar nas características desse pastor. Um caráter íntegro. Tá? Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Então, o pastor ele tem essa responsabilidade, essa aptidão de estar ali na frente do trabalho, para ensinar, aconselhar. Então a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco em cada um. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Então, como que um pastor vai aconselhar ali um casal que está passando por um problema sério, tá? Quem sabe teve até adultério ali por parte de um dos cônjuges, e aí o pastor está aconselhando, mas este pastor, ele, por exemplo, já cometeu adultério. Não faz sentido. Tá? Não faz sentido, não tem lógica isso. Tá? Aconselhar sem viver na prática. Então, tudo que o pastor fizer no púlpito, tudo que o pastor fizer de atividade na igreja, só vai ser válido se o seu caráter for íntegro. Tá? Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com sua vida. Eu peguei até uma notícia aleatória aqui, Pastor que matou esposa para se livrar do adultério é condenado. Olha só, um pastor de uma igreja evangélica, tá? Ele matou a esposa para esconder um adultério. E isso tem acontecido muito por aí. Coisas extraordinárias, assim, extraordinárias não, absurdas, tá? Coisas absurdas mesmo, dentro da igreja evangélica, tá? Praticado por pastores. Isso tem manchado muitas vezes a imagem da igreja diante da sociedade. Tá? Como é que fica o povo que diz que é o povo que serve a Cristo, está vivendo pior do que aqueles que não servem a Cristo? Então o pastor ele tem que ter muito cuidado, ele tem que vigiar muito, porque a sua vida tem que estar de acordo com aquilo que ele ensina. Tá? Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? Então a gente tem aí, no caso,
alguém que está totalmente errado, contrário. Tá falando de honestidade, não, sou uma pessoa honesta e tudo mais, mas na prática não é honesto. Tá? Como pode o líder falar sobre simplicidade e mostrar-se esbanjador? Também é outro problema, principalmente na sociedade consumista que a gente vive. A gente vê muitos exageros também. Tá? Como pode o líder falar sobre humildade e comportar-se como soberbo? Tá errado também. Eu vou lá e falo de humildade, mas eu sou, no final das contas, eu sou uma pessoa soberba, eu quero ser melhor do que os outros, quero passar por cima dos outros, enfim, tá errado. Então tem que casar uma coisa com a outra, tá? Então a melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Tá? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 27 e 28. Aqui Jesus está falando para os escribas e fariseus daquela época. Mas essa palavra vale também para muitos pastores nos dias de hoje. Tá? Por dentro, tá sujo. Tá? Por fora, ele fala assim, exteriormente pareceis justos homens. Então quem olha por fora fala, não, isso aí é um homem de Deus, um homem usado por Deus, uma mulher usada por Deus. A gente pode colocar assim também. Tá? Mas quando vai olhar a vida, o comportamento, o que está no interior, aí é hipocrisia e iniquidade. Exemplo para os fiéis e os infiéis. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. 1 Timóteo 3, 2, 3. Então essa passagem aqui ela é muito importante, que ela dá base para o comportamento do pastor. Ele não deve ser dado ao vinho. Tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui da questão de vinho, que tem pastor que toma um pouco de vinho e tal, não vê nenhum problema nisso. Mas mesmo esse pastor que toma um pouco de vinho, ele tem que ter muito cuidado com isso, tá? Para não servir de mau exemplo. Tá? Ele tem que ter muito cuidado, porque às vezes tem na igreja alguém que é ex-alcoólatra. Tá? Ex-alcoólatra. E de repente esse irmão chega na casa do pastor e ele abre a geladeira do pastor e está lá um monte de garrafa de vinho. Então o pastor pode ser que, no entendimento dele, não tem problema ele tomar um pouquinho de vinho, é bom para a saúde e tudo mais. Aí ele tem esse entendimento. E aí, de repente, esse comportamento dele, que ele julga não ser pecaminoso, tomar um pouquinho de vinho de forma moderada, mas ele pode conduzir uma pessoa a pecar, porque ali veio um irmão que é fraco na fé, que já foi alcoólatra, vê o vinho lá na casa do pastor, na geladeira do pastor, e aí de repente ele chega em casa e fala, já que o pastor bebe, eu vou beber também, e tem uma recaída. Então a gente só tem que ter cuidado com isso, tá? Tem que ter muito cuidado mesmo, tá? Se o fato de você tomar vinho fizer alguém cair, Paulo fala isso, o fato de você fazer alguma coisa que você é maduro na fé, mas isso faz alguém cair, então é melhor você parar com aquilo do que, enfim, trazer mais problemas. Espancador, tá? Tem muitos por aí que batem nos filhos, às vezes pastores que batem nas esposas. Infelizmente isso tem acontecido, tá? Infelizmente, tá? Mas se Paulo está falando disso, é porque acontecia naquela época também, e acontece também nos dias de hoje. Tá? Cobiçosos de torpe ganância, a cobiça, ganancioso, enfim, avarento. A gente vê muito disso. Infelizmente, nos dias de hoje, muitos pastores só pensam em dinheiro, ganhar dinheiro, exploram o povo, explora muito o povo mesmo para dar dinheiro, para comprar isso e aquilo. Às vezes a igreja, o povo já não aguenta mais, que já dá o dízimo, já dá a oferta, e de repente vai comprar uma cadeira para a igreja e alguém tem que dar o dinheiro da cadeira. Mas espera aí, a gente já não está contribuindo. Tem muito disso também. Então tem pastor que suga muito. Eu recebo muita queixa de alguns usuários do EBD em Foco, alguns pastores, outros não, um dirigente de congregação, que muitas vezes a pessoa dirige a congregação e toda a oferta, todo o dízimo é mandado para a sede. Todo mandado para a sede. O dirigente fica sem nada. E aí ele tem que depois pedir para os irmãos
para comprar qualquer coisa que precisa. E enquanto isso, o pastor da sede está lá só enricando. Eu recebo muita queixa nesse sentido, eu vejo na prática também muita coisa assim. Infelizmente, isso tem acontecido. Tá? Muitos pastores são o quê? Avarentos e gananciosos. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito. Tá? Autocontrole, mansidão, bondade, amor, só para listar alguns aqui. Tá? O pastor ele tem que ter essas qualidades do fruto do Espírito. Tá? Essas características, né, no caso, denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. Então, o pastor ele tem que ser maduro na vida espiritual. Tá? Ele tem que produzir o fruto do Espírito. Ele tem que ser uma pessoa moralmente correta. Então, para ser pastor, não é fácil. A exigência é muito grande. É claro que isso aqui é uma exigência para todos os cristãos. É uma exigência para todos. Tá? Não é somente para os pastores. No entanto, quem assume a responsabilidade, tá, de ser um pastor, que tem um chamado para essa obra, tem que ter um cuidado muito maior nesse sentido. Porque ele vai servir de exemplo para os irmãos. É claro que ser pastor não significa ser perfeito em todos os aspectos, mas tem que ter uma busca maior, né, pelo fruto do Espírito e por uma vida espiritual íntegra. Tá? A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Convém também, né, que tenha o bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, 1 Timóteo 3,7 aí, tá? O pastor ele tem que dar testemunho até para os ímpios, para quem está de fora. Tá? Quem é ímpio também tem que olhar para o pastor e ver ali uma pessoa íntegra. Tá? Quem sabe até visita a igreja do pastor, enfim, tá? O pastor tem que ser exemplo em todas as áreas da vida dele. E infelizmente também isso não tem acontecido muito. Tá? Muitas vezes, falar que é pastor na sociedade acaba, né, até a pessoa acaba sendo excluída, né? Ih, é pastor, aí já vem na mente, é ladrão, é isso, é aquilo, engana o povo. Infelizmente, a figura de pastor tem perdido muito da moral que tinha antigamente por causa de alguns pastores que são infiéis, tá? E acaba não dando testemunho na sociedade. Exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local, e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser exemplo para a sua própria família. Isso aqui é muito importante também. O nosso ministério começa na família. A família pode-se dizer que é a nossa primeira igreja. Então, se o pastor não conduz bem a sua família, não educa bem os seus filhos, não cuida da sua esposa, não provê o sustento para eles, enfim, não trabalha dentro da família como Deus, né, deseja, se ele não faz isso, tá? Se o pastor não cuida da sua família, ele não tem aptidão para cuidar do povo de Deus. Tá? Não tem como, tá? Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito, né? É o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, pai e avô. Olha só, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então a gente tem que observar isso aí. Tá? Para ser pastor, alguém que vai ser consagrado a pastor, que vai assumir essa obra, eu acho que a própria pessoa tem que fazer essa reflexão. Será que eu consigo governar a minha própria casa? Para depois ir lá e colocar o nome. Porque se a casa dele está bagunçada, se a família dele está bagunçada, como que ele vai pelo menos dar o nome? É melhor ele desistir, nem dar o nome. Tá? Quando chamarem, ele vai falar, não vou não, deixa quieto. Porque eu primeiro tenho que organizar a minha família. Tenho que organizar a liderança da minha família. Então é assim, tá? O pastor, em primeiro lugar, ele tem que, né, cuidar da sua família. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois, né, sem o devido respaldo deste, o ministério jamais terá credibilidade. Vale ressaltar que o pastor, tá, ele não vai pastorear sozinho, ele vai ter a sua esposa ao seu lado, ajudando, os seus filhos. Infelizmente, nos dias de hoje, muitos filhos de pastor se desviam, enfim, dão trabalho. Tem acontecido muito isso. Tá? O pessoal fala, filho de pastor, ixi, não presta não. Ela fala assim, é filho de pastor,
Mas por que isso tem acontecido? Muitas vezes o pastor dá tanta atenção para a igreja que esquece de cuidar da sua própria casa. Está errado. Ele tem que cuidar da sua casa primeiro, cuidar dos seus filhos, da sua esposa, para depois ele pastorear. Vamos para o tópico 3, o ministério pastoral. Tá? A missão do pastor. Então, a palavra pastor do grego, né, poimen, apacentador de ovelhas, tem esse significado, tá? Traz a ideia de alguém que apacenta as ovelhas. Então podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que recebem Cristo como Salvador. A pessoa se converteu, ele vai cuidar dessa pessoa, ele vai ensinar, ele vai aconselhar. Então aqui a gente começa a lembrar lá do primeiro tópico, Jesus, o bom pastor, que cuida das ovelhas, que se preocupa com as ovelhas, que dá vida pelas ovelhas. Então o pastor agora, o pastor da igreja, ele vai olhar para o exemplo de Cristo e fazer da mesma forma. Então aqueles que receberam Cristo como Salvador, é responsabilidade agora do pastor. Então o pastor vai dar o alimento espiritual através do ensino da palavra, como está ali no profeta Isaías 40:11, né? Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Então, o pastor ele tem que ter um cuidado especial pelas ovelhas. Ele tem que realmente cuidar. Ele tem que realmente prover o alimento espiritual para que a ovelha possa crescer e desenvolver. No caso, o crente possa ter um desenvolvimento. Então, o verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. É uma entrega total. Tá? O pastor ele tem que realizar essa entrega total para que, né, os crentes, o povo que está ali sob o seu comando, na sua liderança, ele possa realmente cuidar dos detalhes, né, da vida de cada um. Tá? Uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento. Então o pastor ele tem que saber ensinar a palavra de Deus. Ele tem que ter qualificação, né, no caso na Bíblia, de conhecer mais a Bíblia para ensinar a palavra de Deus. Aconselhamento. Irmãos, aconselhamento, você que está me ouvindo, não é algo simples. Tá? Aconselhamento, eu fiz no meu curso de teologia, eu fiz uma disciplina de aconselhamento cristão. Isso é um mundo, é um mundo. Existem livros e mais livros, estudos profundos sobre aconselhamento. Então não é qualquer um que vai aconselhar. Tá? Então o aconselhamento tem toda uma técnica, tá? para aconselhar. Não é você ir lá e dar um conselho qualquer, faz isso que é melhor. Não. Tem todo um acompanhamento. Às vezes o aconselhamento é como se fosse uma sessão de terapia mesmo, como se a pessoa estivesse procurando um psicólogo. Ela procura quem? Um pastor. Pastor, eu estou com um problema sim, eu estou com um problema no meu casamento, estou com um problema financeiro, e eu estou precisando de ajuda, tá? E o pastor, ele vai conversar com a pessoa, ele vai fazer um acompanhamento, até resolver aquele problema. E quando ele percebe que foge da sua capacidade, ele encaminha aquela pessoa a um especialista, quem sabe até mesmo um psicólogo, um psiquiatra. Então, o aconselhamento é algo muito profundo. Eu vou até ver aqui um material do meu curso de teologia para me colocar disponível para download aí, uma parte dele, para quem quiser se aprofundar mais nessa parte de aconselhamento, tá? Se eu não colocar, me cobrem depois, tá? Me cobrem depois, porque às vezes eu prometo e acabo esquecendo. Mas eu vou ver se eu coloco uma parte aí, material de aconselhamento, é muito bom. O pastor ele tem que saber aconselhar, tá? Isso aí é uma coisa que, infelizmente, muitos pastores não passam por um treinamento antes. Evangelização, pastor tem que evangelizar. Pastor ele tem que liderar, ele tem que mostrar o exemplo. Dificilmente a gente vê numa igreja um pastor que sai para a rua para evangelizar junto com os jovens, por exemplo, para dar o exemplo para os jovens, para que todos possam aprender a evangelizar. Então isso faz parte da tarefa do pastor. Missões, no caso missões e evangelização está interligado, mas um pastor também que se preocupa com missões de forma mais ampla, de investir em missões. Então o ministério do pastor envolve isso aí também. Tá? Bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Então, o pastor ele tem que pregar, ele tem que estar na igreja com frequência pregando. Eu vejo pastores aí que parece que não gostam de pregar. Ele sempre passa oportunidade para outros e ele mesmo não prega. Mas eu acho que o pastor tem sim que pregar. Ele tem que, se ele não sabe, ele tem que estudar. Porque ele está lá como pastor,
Então ele tem que correr atrás, ele tem que fazer curso, ele tem que ler livros, ele tem que se especializar, ele tem que aprender a pregar. Então fazer uma pregação expositiva faz parte sim do trabalho do pastor, porque é isso que vai alimentar a igreja. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda boa obra da igreja local. Nesse caso, a gestão financeira da igreja, questão do dinheiro mesmo, dos bens materiais. O pastor tem que cuidar, tem que ver como é que está o som da igreja, como estão os instrumentos da igreja. Porque às vezes o pessoal, usa de qualquer forma lá, quebra a guitarra, quebra microfone, quebra o teclado, enfim, os bancos estão ruins, o pastor ele tem que estar ali liderando. Nesse sentido, nesse caso, alguém pode falar assim, meu Deus, o pastor tem que fazer tudo isso. Não é que ele vai lá fazer tudo isso, mas ele vai ter pessoas responsáveis por isso, da confiança dele, que vão repassar essas informações para ele, para que ele possa tomar uma decisão. Então o pastor, o bom pastor, no caso, ele tem que ele tem que formar líderes na igreja. Ele tem que capacitar pessoas, ele tem que treinar pessoas para que essas pessoas possam lhe ajudar. Uma igreja pequena, não vou dizer nada, uma igreja ali que tem, quem sabe, até 50 membros, 100 membros, uma igreja que não é uma igreja muito grande. Então, o pastor consegue sozinho, quem sabe, dar conta de tudo. Mas uma igreja maior, uma igreja que já tem congregações, uma igreja que já tem muitos membros, uma igreja que realmente o pastor ele não vai dar conta sozinho, então ele precisa de ajuda, ele precisa de treinar pessoas e colocar pessoas responsáveis em várias áreas para que ele possa conseguir alcançar os seus objetivos aí, e cuidar bem da igreja como um todo. 3.3. O cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta em Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. Nesse caso, os líderes da nação que não estavam cuidando do povo. O Altíssimo considera como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Ezequiel 34:2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores... Corrigindo, não apacentarão os pastores as ovelhas? É uma pergunta, Então Deus está questionando aqui que a liderança de Israel da época não estava apacentando as ovelhas. Como assim? Vocês foram chamados para cuidar do povo. Por que vocês não estão cuidando do povo? Então estavam cuidando de si mesmos, ou seja, estavam se preocupando com eles mesmos. Exploravam o rebanho e não poupavam. Olha só, Ezequiel 34:3. Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Vocês só estão explorando o rebanho. Não demonstram amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. Ezequiel 34:4. A fraca não fortaleceste, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Olha só como estava sendo falho os pastores lá de Israel. Será que tem relação com os dias de hoje? Quantos crentes doentes, fracos da fé, que estão desgarrados, que não vão mais na igreja, que o pastor não se preocupa, que o pastor não cuida. Muitos. Hoje tem até o fenômeno dos desigrejados. São aqueles que acham que podem ser crentes sem ir à igreja. Mas será que os pastores estão indo atrás desses? Para conversar, para saber o que aconteceu, para cuidar. Você não foi mais à igreja, você não compareceu mais aos cultos. São aqueles que são o quê? Se desgarraram, mas o pastor não foi buscar. Se perdeu, mas o pastor não procurou. Então a gente olha para o antigo Israel, olha para os tempos de Jesus e vê um paralelo muito forte com os dias de hoje. Muita coisa que tem acontecido na igreja hoje é culpa de pastores irresponsáveis que não assumiram a responsabilidade de cuidar do povo de Deus. Infelizmente, muitos têm se preocupado com o dinheiro, com as coisas terrenas e têm esquecido de cuidar da obra de Deus. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ezequiel 34:10. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos.
e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Então vinha o quê? Um juízo sobre, né, Israel, sobre esses pastores de Israel, e essa palavra é válida para os dias de hoje, tá? Deus também, ele é contra muitos pastores. Tem uma ideia por aí de que o pastor é ungido, tal, não toque no ungido do Senhor, é aquela coisa toda, mas eu não concordo muito com isso. Eu acho que se o pastor não estiver dentro da palavra de Deus, se ele não estiver cuidando do rebanho, se ele estiver praticando coisas erradas, não tiver uma vida íntegra, ele tem que sim passar por alguma disciplina, tá? Ele tem que passar por alguma disciplina e a gente não pode deixar, não, deixa para lá. Infelizmente, muitos têm feito isso, tá? Muitas convenções têm feito isso. Deixa para lá, tá? E vai empurrando, e o rebanho de Deus só vai se dispersando e as coisas só vão piorando. Então, alguma coisa tem que acontecer aí, tá? Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro que tivesse. Olha só, né? Claro, Deus inspirando Paulo ali, o Espírito Santo inspirou Paulo para que escrevesse a um pastor chamado Tito. E ele fala assim: firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos enganadores, aos quais convém tapar a boca. Então, né, o pastor, ele tem que ser firme na palavra. Se ele conhece a palavra, se ele vive de acordo com a doutrina, ele vai conseguir cuidar do povo, tá? Ele vai ser poderoso, olha só, poderoso para admoestar, né, para convencer os contradizentes. Tudo isso baseado aqui na palavra. Muitos são desordenados, faladores, vãos, enganadores. Então na igreja tem de tudo, tá? Principalmente falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores. E o pastor que conhece a palavra, ele vai conseguir, né, no caso, a combater e quem sabe até reverter algumas situações, né, e fazer com que a pessoa se arrependa e tudo mais, mas tudo baseado na palavra, tá? Se não tiver a palavra, não vai conseguir. Chegamos na nossa conclusão, que diz assim: o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. Então, esse dom ministerial é dado por Deus, tá? É um chamado, ser pastor é um chamado. A pessoa ela tem que sentir o desejo de fazer a obra, de seguir esse dom ministerial, Deus chama. Então, ele vai cuidar dos crentes da igreja local, tá? Isso aí é uma coisa também que a gente tem que ter em mente, que a Igreja de Cristo, é uma igreja invisível, que é do mundo inteiro, tá? Todos os crentes, de todas as épocas, de todos os lugares, mas a Igreja de Cristo também é uma igreja local, tá? Onde tem ali os membros congregando e um pastor cuidando. Tá? E o objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Então, o que a gente observa aqui, né, que o pastor tem que cuidar do povo, da vida espiritual, para que o povo conheça mais do Evangelho, e os crentes têm que, no caso, orar pelos pastores, cuidar dos pastores, respeitar os seus pastores, né, e quem sabe até conversar com o pastor para saber se ele está precisando, né, de ajuda também. Acontece muitas vezes do pastor estar precisando de alguém para conversar, ele está querendo desabafar, ele está querendo ajuda, e os crentes também, a gente não pode só também olhar de fora e falar, ele é o pastor e ele é o chefão e ele faz tudo sozinho, então que ele cuide da sua vida espiritual sozinho, que ele cuide da sua vida emocional sozinho, tá? Não é bem assim. A gente tem que ver que o pastor, ele é uma pessoa comum, uma pessoa normal, como qualquer um de nós, que tem um chamado para uma obra específica, que ele precisa de ajuda também. Então, é isso. Eu vou encerrar aqui a aula, tá? Eu, graças a Deus, consegui ministrar até o final aqui, né? Que bom, né? Enfim, o local que eu extraí, o local do dente aqui, né, onde foi extraído, ainda dói um pouco, mas graças a Deus deu certo. A paz do Senhor
Até a próxima aula.